Não há nada mais gratificante do que pegar uma grande ideia e torná-la realidade. Mas e quanto àquelas ideias que parecem tão malucas que realmente não poderiam funcionar? Então, às vezes essas ideias malucas acabam funcionando muito melhor do que o esperado. De videogames controlados pela mente a fazer cocô com fins lucrativos, prepare-se para se surpreender, enquanto damos uma olhada em algumas das ideias mais malucas que realmente funcionam. Loucura musical. Não importa onde você esteja no mundo, os motoristas que percorrem as estradas em velocidades muito acima do limite continuam sendo um problema. No entanto, em 2014, o Departamento de Transportes do Novo México acabou se unindo à National Geographic para criar uma solução caprichosamente baseada em músicas. Essa faixa de entrada na Rota 333 foi modificada de tal forma que qualquer motorista que atravesse sua extensão seja presenteado com a versão do clássico patriótico dos Estados Unidos, America the Beautiful. Ok, não é tão bom quanto o próprio Ray Charles, mas ainda é impressionante. Além disso, a música misteriosa só toca quando você está dirigindo exatamente no limite de velocidade. Então, como isso funciona? Bem, com essas chamadas faixas de vibração, que são instaladas ao longo da estrada, em intervalos variados entre si. Quando um carro passa por cima dessas faixas, elas fazem com que os carros vibrem em frequências bem específicas, gerando tons audíveis. No entanto, a música só vai se tornar reconhecível quando for conduzida a precisamente 72 km por hora, encorajando motoristas a ficar no limite. Apesar do que o meu rebelde interior me diz, eu acho que seguir as regras às vezes pode ser divertido. Pedra de estimação? Seja um cachorro, gato ou um pônei, sempre houve uma grande demanda por animais, como animais de estimação. Mas ninguém iria querer uma pedra de estimação, certo? Errado. Em 1975, o redator freelancer chamado Gary Dahl estava tomando uns drinks enquanto ouvia seus amigos reclamarem de seus pets. De brincadeira, ele disse: "Por que vocês não pegam uma pedra como pet?" Uma pedra não poderia dar nenhum problema a ninguém, ele pensou. Mas mesmo quando todos riam, a ideia começou a se consolidar na mente de Dahl. Alguns dias depois, ele se viu comprando um monte de pedras lisas por apenas 1 centavo a peça. Ele também decidiu comprar palha, que era ainda mais barata. Então, colocando suas habilidades de escrita em bom uso, Dahl elaborou um manual completo de 32 páginas com instruções bem detalhadas para manter as rochas como bichinhos de estimação. O manual hilariamente descrevia coisas como primeiros socorros para sua pedra e até instruções sobre como treinar sua pet pedra. Por exemplo, apertar as mãos é quase impossível de ensinar a pedra. Atacar, no entanto, era bem simples, não é? Com a ajuda física do dono, é claro. A caixa, enquanto isso, tinha alguns orifícios de ventilação perfurados na parte superior, e a pedra ficava confortavelmente dentro, aninhada numa cama de palha. Dahl colocou a pedra de estimação no mercado a tempo da correria do Natal, e a resposta foi acima das expectativas de qualquer pessoa. Por mais incrível que pareça, em fevereiro de 1976, mais de 1 milhão dessas pedras haviam sido vendidas. E por $4 cada, Dahl ficou milionário praticamente da noite pro dia. Pedras como bichinho de estimação, mas que loucura. O que não é loucura, no entanto, é esmagar os botões de curtir e se inscrever. Eu estou sempre enviando conteúdos novos e incríveis, e você não vai querer perder o que eu planejei a seguir. Mas onde eu estava mesmo? Guerreiros bamboleantes. No início de 2020, o governo chinês percebeu que estava prestes a enfrentar um problema aéreo enorme e potencialmente devastador. E antes que você comece, não estou falando do Covid-19. E sim de um enxame de 400 bilhões de gafanhotos voadores ferozes que estava indo direto para a fronteira da China. Enxames dessas pragas já devastaram inúmeros lugares, como o leste da África, o sul da Ásia e também o Paquistão, destruindo completamente plantações em um ritmo alarmante e paralisando a economia dos países. A África Oriental perdeu colossais 128 milhões de dólares lutando contra as criaturas em 2020. Então, qual era o plano da China para impedir esse ataque aéreo? Patos. E eu quero dizer, muitos e muitos e muitos patos. Essas criaturas peculiares já provaram serem úteis uma vez antes, lutando contra uma horda semelhante 20 anos antes. Naquela época, um pato comia mais ou menos uns 200 gafanhotos a cada dia. Dessa maneira, o governo da China recrutou uma colossal legião de 100 mil desses patos em 2020, e foram reunidos na fronteira do Paquistão com a China.
prontos para bloquear 400 bilhões de gafanhotos que estavam se aproximando do Paquistão em uma épica batalha. Os patos grasnavam de forma tensa, mas dessa vez acabou não dando muito certo. Alguns especialistas alertaram a China para cancelar o ataque e usar pesticidas, e eles acabaram fazendo isso. Embora os patos tenham se destacado no ano de 2000, quando eles estavam lutando na China, em 2020 eles estariam lutando no Paquistão. Com temperaturas escaldantes que podem atingir incríveis 47 graus Celsius e desertos incrivelmente secos em várias partes do país, isso poderia ter sido um desastre para os patos que dependem da água. Afastados da linha de frente, eles começaram a correr grasnando para longe. Banheiros transparentes. Sejamos honestos, ninguém gosta de usar banheiros públicos, mas esses banheiros aqui, localizados em Tóquio, no Japão, levam a ansiedade de fazer cocô em público a um outro nível. Isso porque as paredes do cubículo são feitas de vidro transparente. Parte do projeto chamado Tokyo Toilet Project são projetados para combater o estereótipo no Japão de que banheiros públicos são escuros, sujos, fedorentos e assustadores. Mas se me perguntar, porém, um cubículo de banheiro transparente é tão assustador quanto possível. Mas apesar de parecer exposto, há poucas chances de que alguém realmente vai ver você fazendo suas necessidades. As paredes de vidro não são feitas de nenhum vidro velho. Negativo, são vidros inteligentes. Quando a porta do cubículo é destrancada, uma corrente elétrica começa a passar pelos cristais dos painéis de vidro, tornando eles transparentes. Quando é trancado, a eletricidade é cortada e os painéis ficam opacos. Dessa maneira, mesmo em caso de alguma falha de energia, as paredes não vão ficar transparentes de repente. Então, por que isso torna os banheiros de Tóquio melhores que os banheiros públicos comuns? Bom, eles permitem que você veja exatamente qual é o estado do cubículo antes de entrar, o que poderia poupar uma surpresa desagradável. E você vai ser desencorajado a deixar uma surpresa desagradável também, porque assim que você terminar, todos vão poder ver exatamente como você deixou o lugar. Culpar a pessoa que foi antes de você, não vai colar muito dessa vez. Fritando drones. Quando você pensa em protestos, é provável que imagine uma massa de pessoas segurando cartazes com mensagens apaixonadas por mudança. Mas em 2019, milhares de pessoas que protestavam contra a desigualdade no Chile seguravam ponteiros a laser e por um motivo muito engenhoso. Veja bem, quando protestos e motins começam, a polícia usa drones para avaliar com precisão a situação de cima para que possam preparar uma resposta apropriada no solo. Mas, no entanto, manifestantes no Chile teorizaram que se todos trouxessem ponteiros laser para a reunião e começassem a apontar os lasers para um drone de cada vez, a luz concentrada poderia atrapalhar os drones de alguma forma. E então, eles tentaram. Por incrível que pareça, os lasers realmente funcionaram. Cerca de uns 40 a 50 foram direcionadas àquele robô policial voador, mas as teorias variavam sobre o que realmente causou aquela queda no chão. Algumas pessoas pensam que o poder combinado dos lasers gerou calor suficiente para derreter o plástico no drone e causar mau funcionamento. Outros acham que sobrecarregou o sensor óptico do drone, de modo que o operador não conseguiu ver através da câmera e forçou o pouso. Depois de verificar a vista de cima, essa é a teoria que eu acho mais provável. Mas e quanto a você? O que acha? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. De volta a Bathinda. Há um bom tempo atrás, em 2003, o taxista Harpreet Dev estava dirigindo para casa tarde da noite, no norte da Índia, quando seu Fiat Padmini ficou preso na marcha ré. Sem dinheiro para o conserto, Harpreet apenas virou a cabeça e começou a andar em marcha ré, em direção à sua cidade natal de Bathinda. Quanto mais ele dava ré, mais confiante ficava. E quando ele finalmente voltou para casa, uma ideia se formou em sua cabeça. Em vez de consertar seu carro, e se ele modificasse a caixa de câmbio para ter 4 marchas ré e apenas uma marcha para frente? O talentoso taxista sempre quis fazer algo único em sua vida, e essa finalmente era sua grande oportunidade. Com o passar do tempo, os contos desse táxi em marcha ré se espalharam por Bathinda e Harpreet acabou se tornando uma espécie de celebridade local. Ele até conseguiu uma licença especial do governo que lhe permitisse dirigir em marcha ré em qualquer estado do norte da Índia. Na verdade, o ousado motorista se tornou tão adepto de seu meio de transporte único que, em 2005, ele fez o extenso caminho de volta de Rajasthan, na Índia, um percurso de 563 quilômetros ao todo, até Lahore, no Paquistão, para promover a paz entre os países.
Infelizmente para Harpreet, todo esse tempo gasto olhando por cima de seu ombro lhe deu alguns problemas graves nas costas e no pescoço. Mas se você acha que esse pequeno detalhe iria impedi-lo, você estaria errado. Segundo Harpreet, alcançar algo especial na vida não é fácil. É verdade, mas pessoalmente eu prefiro seguir em frente. Polícia dos Gansos. Se você estiver vagando pelas áreas rurais da província chinesa chamada Xinjiang e passar por uma delegacia de polícia, poderá ver uma visão muito estranha. Isso porque essa região específica da China é notoriamente dominada pelo crime, e a polícia começou a usar gansos de guarda em vez de cães de guarda. Por mais maluco que isso pareça, os gansos realmente têm várias vantagens distintas sobre suas contrapartes caninas. Por um lado, eles são incrivelmente barulhentos, mesmo enquanto comem. Se um ladrão acabar invadindo sua casa e jogar um bife no chão, o seu cão faminto pode estar muito distraído e não alertar você sobre o perigo que se aproxima. No entanto, se você possui um ganso, ele vai fazer um barulho bem alto, mesmo enquanto devora a refeição. Além do mais, os intrusos podem até jogar um pedaço de comida drogada e acabar matando o cão de guarda comum e solitário de uma vez. Por outro lado, pegue um grande bando de gansos, que o ladrão nunca mais vai voltar para te roubar. Mas é claro que possuir um batalhão de gansos tem os seus desafios. Mas para a força policial chinesa, tem sido um sucesso surpreendente. Em 2013, um homem tentou invadir uma delegacia de polícia em Xinjiang para roubar de volta sua motocicleta confiscada. Estava no meio da noite quando ele drogou com sucesso os 2 cães que estavam de guarda. Muito confiante, ele escalou o muro, mas acabou sendo recebido com uma visão realmente aterrorizante. 20 gansos todos olhando para ele, abanando as asas e gritando muito agressivamente. Policiais que dormiam na delegacia durante a noite foram acordados e o criminoso foi pego. Então, da próxima vez que você estiver considerando um novo companheiro animal, por que não escolher um ganso? Ou 10 deles? Suco de bumbum de castor. Quando você está comendo um delicioso sorvete de baunilha, a última coisa que você quer imaginar é que isso na verdade veio do traseiro de um animal selvagem. Mas se você viveu no início do século XX, é muito provável que tenha experimentado o suco de bumbum de castor pelo menos uma vez na sua vida. Acontece que os castores têm uma glândula logo abaixo de suas caudas que secreta a gosma marrom pegajosa. Esse lodo estranho não é cocô, mas tem o cheiro e o gosto exatos da baunilha. Tanto que, na verdade, as pessoas há uns 100 anos atrás usavam isso para dar sabor a sorvetes, bolos e qualquer outra coisa que gostassem. Embora seja melhor não refletir sobre como as pessoas descobriram o gosto dessa coisa, a secreção é realmente chamada de castorium. E seu cheiro e sabor bizarramente agradáveis são subprodutos da dieta baseada em vegetais dos castores. O castório é feito de um monte de compostos químicos, vários dos quais funcionam como feromônios, e os castores o usam para marcar território e para se comunicar. O que eu acho que tá bem longe do nosso uso para isso. Extrair castório de um castor não é tarefa fácil. Não dá só para segurar uma casquinha lá embaixo e esperar pelo melhor. Primeiro, o castor tem que ser anestesiado. Depois, alguém tem que ter o trabalho nada invejável de ordenhar manualmente suas glândulas. Dado quão impraticável, para não mencionar nojento esse processo é, o castório representa apenas uma pequena fração de todos os aromas de baunilha hoje em dia. Embora você ainda possa encontrar isso em algumas bebidas alcoólicas e sorvetes premium. Acho que eu prefiro os mais baratos, obrigado. A grande manobra da batata francesa. Há muito tempo atrás, em meados do século XVIII na França, o medo terrível tomou conta da nação. Não era medo da morte ou da guerra, e sim das batatas. A partir de suspeitas infundadas sobre o fato de que as batatas cresciam no subsolo, as pessoas viam os tubérculos como transmissores de doenças e até mesmo causa da lepra. Embora não houvesse evidências que apoiassem essas opiniões, em 1748 o parlamento francês chegou a declarar a batata ilegal no país. Mas depois de ser capturado pelos prusianos durante a Guerra dos 7 Anos, a opinião do oficial médico do exército francês, Anthony Augustin Parmentier, mudou drasticamente. Ele foi alimentado com batatas durante sua prisão, e para sua descrença, ele estava completamente bem. Então, após a sua libertação, Parmentier assumiu a missão de espalhar a boa palavra. Depois de anos de trabalho incansável, ele finalmente conseguiu que a proibição fosse suspensa, em 1772. Mas ainda assim, muitas pessoas não tocaram nesse vegetal muito difamado. Mas foi então que, um dia, ele teve uma brilhante ideia. As pessoas não comiam batatas porque as viam como indesejáveis. Portanto, ele só precisava tornar as batatas mais desejáveis. Assim, Parmentier transformou um pedaço de terra que possuía em uma plantação de batatas, contratando vários guardas fortemente armados para fazer um grande show de defesa das batatas.
Seu pensamento era que as pessoas veriam os guardas e presumiriam que valia a pena roubar as suas batatas. Parmentier esperou, e com toda certeza as pessoas começaram a roubar suas batatas. Foi a partir daí que a demanda começou a aumentar, e a opinião generalizada sobre aquele vegetal de raiz mudou completamente. Tudo graças ao estratagema apaixonado de um homem. Eu tenho total certeza de que Parmentier estaria sorrindo em seu túmulo se soubesse que hoje em dia existem batatas fritas. 0 zebras. Uma ida ao zoológico pode ser bem divertido, mas sem animais interessantes, não há motivos para ir, né? Os donos do zoológico Maryland em Gaza sabiam disso perfeitamente bem quando perderam suas 2 zebras premiadas em 2009. Os animais eram os mais populares do parque, e sua perda tinha o potencial de ser devastador para os negócios. Sem dinheiro para comprar mais zebras, os tratadores do zoológico ficaram quebrando a cabeça até terem uma ideia maluca. Eles ainda tinham 2 burros no zoológico. Portanto, sem perder 1 minuto, eles pegaram uma tinta de cabelo preta e usaram para pintar listras escuras nos burros brancos. E eles fizeram um bom trabalho. Apesar das zebras serem quase 30 centímetros mais altas que os burros, nenhum dos visitantes pareceu notar ou se importar. Embora parece que esse cara, com certeza viu aquelas manchas. Mas independente, as zebras falsas eram muito mais populares do que eram como burros, e rapidamente se tornaram a principal atração do zoológico. Dá pra dizer que elas realmente mereceram suas listras. Cocô para papel. Se alguém te dissesse que podia transformar o seu cocô em dinheiro, você poderia pensar que é brincadeira. Mas no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Ulsan, na Coreia do Sul, esse sonho finalmente pode se tornar realidade. Cho Jae-won, professor da universidade, queria projetar uma maneira eficiente em termos de energia de administrar um dos prédios do campus. Sua resposta? Esse banheiro. Normalmente não fica em uma mesa, e sim dentro do Science Walden Pavilion da universidade. O vaso sanitário tem uma bomba de vácuo que atrai os resíduos para um bioreator subterrâneo, onde então é decomposto produzindo metano. Esse metano é então usado para fornecer energia a todo o edifício. Como se isso não fosse loucura o bastante, qualquer estudante que decida fazer cocô nesse banheiro high-tech recebe uma quantia em criptomoedas, chamada de Guol. A moeda pode ser gasta nas lojas da universidade em coisas como livros ou café. O esquema tem sido tão popular que um aluno é citado por ter dito: "Eu só pensava em fezes como sujeira, mas agora é um tesouro de grande valor para mim." O que pode ser bom, contanto que eles não comecem a carregá-lo em uma caixa de joias, onde quer que eles vão. Um grande dilema. Os meses de inverno rigoroso na Finlândia mergulham o norte do país em uma escuridão que pode durar até 18 horas por dia. Por mais inconveniente que isso seja para a maioria das pessoas, é potencialmente desastroso para criadores de renas, que perdem cerca de 4.000 cervos por ano em acidentes de trânsito causados pela escuridão sem fim. Portanto, no ano de 2014, alguns criadores realmente brilhantes se uniram para pensar em uma solução ainda mais brilhante para o seu problema. Eles tentaram colar fita refletora nos veados, mas ela foi arrancada. Eles pensaram em pulverizar a tinta reflexiva no pelo dos animais, mas isso também se mostrou ineficaz. Finalmente, eles perceberam que ao borrifar tinta reflexiva nos chifres, os faróis dos carros poderiam ser refletidos incrivelmente bem. Eu tenho que dizer, se eu estivesse dirigindo pela estrada e visse um negócio desse me encarando, eu com certeza iria dar ré. Infelizmente para os criadores e os cervos, eles se esqueceram de considerar que as renas perdem os seus chifres todos os anos. Então essa solução genial era apenas temporária. Mas ainda assim, se você tiver ideias melhores, diz aí pra mim nos comentários. Tangerinas verdes. A maioria dos prisioneiros sonha em escapar da prisão. E ocasionalmente, alguns deles realmente conseguem. Mas ninguém jamais escapou do mesmo jeito insano que o homem preso francês chamado Michel Voijour conseguiu. Em 1986, ele estava cumprindo uma pena extensiva de 18 anos na prisão parisiense de La Santé. Mas a sua esposa, Nadine, teve outras ideias e acabou elaborando um plano para libertar o seu marido. Em uma de suas visitas, em março de 1986, ela entregou um bilhete com a data e hora exatas que pretendia que ele fosse solto. 28 de maio, às 10 horas. Então, qual era o plano? Nadine pensou que o melhor jeito de passar pelos enormes muros da prisão para libertar o seu marido era sobrevoando eles. Mais especificamente em um helicóptero. O único problema era que ela nunca havia pilotado um helicóptero em sua vida. O plano então era simplesmente passar os próximos 3 meses aprendendo. Se tudo corresse bem, ela obteria sua licença de piloto de helicóptero até 27 de maio. E então, às 10 horas do dia seguinte, depois de se formar,
ela voaria de helicóptero para um telhado pré-acordado da prisão, onde encontraria Michael e o levaria para fora. Para evitar que alguém atirasse nela do céu, ela comprou uma pistola de brinquedo e a pintou de preto, para que ela pudesse ser mais ameaçadora. Mas como Michelle iria passar por todos os guardas e subir no telhado para encontrá-la? Por incrível que pareça, a resposta está nas tangerinas verdes. Michelle, de algum jeito, tinha que roubar tangerinas da cantina e pintá-las de verde granada, para que então, no dia da fuga, ele fingisse que elas eram granadas de verdade, para impedir que os guardas atirassem nele. Então, o grande dia chegou. E por incrível que pareça, Nadine tinha feito exatamente como pretendia, passando no exame para virar piloto de helicóptero com louvor. E Miguel estava igualmente preparado para a sua fuga ousada. Ele contou com a ajuda de um companheiro de prisão, Pierre Hernandes. E juntos eles começaram a corrida maluca para a liberdade. Balançando as tangerinas verdes no ar como loucos amantes de frutas, eles dispararam pela prisão em direção ao telhado. Milagrosamente, nenhum dos guardas da prisão abriu fogo contra eles. Enganados pela fruta aterrorizante, eles estavam com muito medo de atirar e arriscar explodir todo o lugar em pedaços. Michelle chegou no telhado bem em cima da hora. Sua esposa estava pairando sobre o telhado, de onde ela atirou uma corda para baixo, e Michelle começou a subir. Assim que ele chegou ao topo, Nadine pisou fundo e voou para bem longe, impiedosamente abandonando Pierre, ainda no telhado abaixo, em uma das fugas de prisão mais inacreditáveis de todos os tempos. E tudo graças às frutas pintadas. Mente do macaco. O excêntrico bilionário Elon Musk é bem conhecido por suas ideias malucas, mas nenhuma delas foi tão louca quanto um de seus últimos projetos, Neuralink. O objetivo da Neuralink é fortalecer a conexão entre homem e máquina, aumentando a taxa na qual a informação pode fluir no cérebro humano para um computador. Basicamente, Musk quer que todos nos tornemos ciborgues. Para conseguir isso, ele desenvolveu um pequeno chip de computador que pode ser implantado no cérebro, onde pode rastrear com precisão a atividade cerebral, teoricamente sendo uma interface sem fio com computadores, que por sinal já foi até testado em macacos. E os resultados? Por incrível que pareça, os macacos são capazes de jogar um jogo de Pong com suas mentes. A Neuralink divulgou imagens de um desses macacos, chamado Pager. Então, como funciona essa loucura total? Bem, depois que o chip foi instalado em seu cérebro, Pager se sentou na frente de um computador. Inicialmente, o macaco brincava com um joystick tradicional, para inicialmente ensiná-lo e incentivá-lo a jogar. Ele recebia uma guloseima à base de banana toda vez que ele completava um level, de um canudo preso à máquina. Mas enquanto ele jogava, o chip registrava os padrões de atividade elétrica no cérebro de Pager. Em seguida, mapeou esses sinais para movimentos no jogo. Isso significava que, quando o joystick era desconectado, o chip continuava a enviar informações sem fio para o computador. Como se num passe de mágica, nasceu o Monkey Mind Pong. Com o tempo, Musk espera que a tecnologia permita que pessoas controlem seus telefones e computadores apenas pensando, eventualmente possibilitando que pessoas paralisadas falem de novo. Um negócio bem incrível, desde que o plano final de Musk não seja usar os chips para dominar o mundo, nem nada disso. Espadachim surpreendente. Imagina só, é a Idade Média e você acabou de entrar em uma discussão acalorada com o seu arquirrival. Seu inimigo de repente desembainha a espada e começa a ir pra cima de você, pronto para atacar. Nesse momento seria uma péssima ideia agarrar a lâmina de sua espada, não é mesmo? Apesar de parecer isso, realmente não é verdade. A prática de segurar uma espada pela lâmina não era incomum na era medieval da Europa, e é retratada em inúmeras ilustrações da época. Isso é chamada de meia-espada, e se feito corretamente pode ser crucial para vencer uma luta. Por exemplo, se seu inimigo tem uma espada curta e chega muito perto, mas você tem apenas uma espada longa, eles têm a vantagem. Para contornar isso, você pode segurar a lâmina de sua espada com uma mão e o cabo com a outra. Isso vai te dar muito mais precisão, permitindo que você consiga retaliar. Outra técnica requer segurar com firmeza a lâmina com as duas mãos. Não só você pode se defender contra grandes golpes com isso, mas também pode derrubar a espada de um oponente como um martelo. Chamado de Mordhau, ou golpe do assassinato, esse ataque é super eficaz contra armaduras. Mas pegar uma lâmina com as mãos nuas não causaria alguns cortes bem desagradáveis? Não, se você fizer tudo corretamente. Primeiro é necessário empurrar a palma da mão para o lado da lâmina. Então, se você for cuidadoso, é possível enrolar os dedos em volta da lâmina e segurar a espada, enquanto você consegue deixar espaço entre a ponta afiada e os seus dedos. Contanto que você segure a lâmina com força o suficiente e faça o que fizer, não a deixe deslizar, você não vai se machucar. Dessa maneira, é até mesmo possível agarrar a lâmina da espada de seu oponente.
contanto que você faça isso depois que ele balança, e não enquanto eles estiverem no meio do ataque. Com todo esse conhecimento, eu garanto que você vai estar lutando em um nível acima do resto. Você sabe, da próxima vez que estiver em uma luta de espadas, que é bem comum hoje em dia. Bom, acho que isso é o máximo de 10 malucas que eu posso lhe dar por um dia. E você, já teve uma ideia insana que na verdade acabou funcionando? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.